Olá, meu nome é Thaís. Nesse vídeo, eu e minha colega Maria Osiane vamos abordar o conceito de árvore Bethe. Vamos iniciar com a apresentação do tema, que faz parte da disciplina de algoritmo e estrutura de dados. Logo em seguida, faremos uma breve explicação sobre um dos algoritmos da árvore, sendo ele o de inserção, de modo que será exemplificado em um problema real a aplicação do conceito e a utilização do algoritmo de inserção. Como vemos aqui na imagem, a estrutura de dados ela tem como objetivo armazenar e organizar. Ela organiza de maneira hierárquica, né? E tendo como princípio o termo utilizado é o nome raiz. A gente compara a raiz como um índice de um livro. Em um livro, os capítulos, o guia para você encontrar os capítulos de determinado livro estão no índice. E a raiz é o mesmo que isso, né? Ela vai dar a base para poder encontrar a partir dela as demais informações. Os termos utilizados na árvore B é raiz, fio, folha e nó. Temos como exemplo aqui o número 1 correspondente à raiz, nessa estrutura aqui, o 2 e o 3, filho dos nós, 4, 5, 6, 7, folha. Aqui uma explicação a respeito sobre a memória, né? A memória interna, ela possui uma velocidade alta e uma capacidade pequena, né? Já a memória externa, a velocidade é lenta e a memória tem uma capacidade grande. A tabela de sinais, ela é manipulada na árvore B a partir da divisão de segmentos, e a partir daí torna-se aquele conjunto de segmentos uma tabela pequena. Essas tabelas devem caber com folga na memória rápida, e todas as chaves de um segmento devem ser menores que todas as chaves no segmento seguinte. Ou seja, voltando para aquele exemplo lá do livro, é como se o conteúdo do livro foi dividido em capítulos, que no caso aqui seriam os segmentos. Cada capítulo é em uma quantidade pequena, né, para assim caber no livro. As chaves de um segmento, sendo menores que todas as chaves no segmento seguinte, podemos dizer que a quantidade de páginas de cada capítulo ocorreria de maneira crescente, né, do menor para o maior. O algoritmo da árvore B de inserção, ele consiste em inserir um elemento no local apropriado. Nessa ocasião acontece a divisão de nós, que é para poder fazer o balanceamento da árvore, né? E logo em seguida deverá ser feito a reorganização da árvore a partir da divisão de nós, ou seja, a árvore tem que se manter harmônica, independente se ela foi alterada ou não. Boa tarde, me chamo Maria Osiane, sou graduanda do curso de licenciatura em computação pela UFT, em parceria com a UAB, do campus universitário de Araguaína, polo de Ananás. Estamos cursando o terceiro período, né, e a disciplina de algoritmos e estruturas de dados, e eu e a minha dupla, Thaís, a gente ficou com o tema de árvore B. Então, a gente vai explicar um pouquinho sobre, né, o que é a árvore B. A árvore B é um tipo de estrutura de dados hierárquica muito conhecida e muito utilizada em sistemas de arquivos. Então, nesse caso, ela vai ser utilizada em memória secundária, tá? Então, a árvore B é uma árvore balanceada, ela vai estar sempre balanceada, em que o número de vértices acessados, tanto faz ser em uma busca, uma inserção, uma remoção, ele é
pequeno em relação às outras árvores estudadas. E outro ponto importante é que a árvore B garante que as folhas, ou nesse caso são chamadas de páginas, se encontrem todas em um mesmo nível, né? Por isso que ela está sempre balanceada. Independente da ordem em que os dados, ou seja, as chaves, vão ser inseridos nessa árvore. Aqui um exemplo de árvore B. Então, essas são algumas operações que são permitidas, né, em uma estrutura de árvore B. Então, a estrutura de árvore B é tal que métodos de inserção e remoção de chaves sempre a mantém balanceada. Então, como ela tem, digamos, nivelada, vai estar sempre as páginas sempre no mesmo nível ou subárvores, não vai ter aquela questão de você ter que fazer um processo para balancear, como no caso da árvore AVL, né, por exemplo. Então, uma árvore B nos permite os seguintes algoritmos, né, que é a busca o próximo, inserção, remoção. A gente vai falar um pouco, apresentar o algoritmo de inserção em uma árvore B, e a gente vai utilizar uma árvore de ordem 5. Tá? Então, é válido lembrar que na inserção nós devemos nos preocupar com a definição enquanto a ordem da árvore, porque o nó interno ele é diferente da raiz, né? A ordem ela corresponde ao número máximo de chaves ou de filhos, no caso, que pode ser armazenado em um nó, né? Por exemplo, uma árvore B de ordem 8, ela vai ter no máximo 7 chaves, né? E 8 filhos. E uma característica importante da árvore B é que o crescimento dela é sempre para cima, né? Ela vai crescer em direção à raiz, ela não cresce, né, em direção à folha, da raiz para as folhas, ela vai crescer de baixo para cima. Então, aqui algumas características da árvore B, né? A árvore B é em ordem M, né? Que esse M determina, a ordem M determina, a ordem, no caso, determina a quantidade máxima de filhos, né? Então, cada página possui um máximo de M descendentes. No caso, a árvore que a gente vai apresentar, ela apresenta, no caso, 5 descendentes. Cada página, exceto a raiz e as folhas, possuem no mínimo M dividido por 2. Por 2 descendentes, a taxa de ocupação, ou seja, cada página, com exceção da raiz e das folhas, porque folhas não têm filhos, né? Ela vai ter 50% de ocupação. Uma página interna com cada descendente contém K-1 chaves, ou seja, vai ter, né, sempre uma chave a menos que a quantidade de filhos na página. Uma folha ou página possui no mínimo, né, M dividido por 2 chaves e no máximo M-1 chaves a taxa de ocupação. Aqui a gente apresenta um exemplo passo a passo de inserção em uma árvore B. Então, a gente já tem aqui uma árvore B pré-estruturada, né, no caso já formada. A gente vai só fazer algumas inserções. Então, a nossa primeira figura aqui, ela apresenta a árvore B inicial, né, que é a figura 1, a árvore B inicial. Então, aqui a gente tem, né, na primeira página aqui, no início, né, no nível 0, a gente tem a chave 7, 10, 13 e a chave 20. E a gente tem essas outras páginas aqui,
que estão todas no mesmo nível, né? É importante lembrar. Isso aqui é a nossa árvore inicial. Então, a partir da árvore bem inicial, devemos proceder com as inserções das seguintes chaves. A gente vai fazer a inserção de 3 chaves, tá? Que é a chave 2, né, 14 e 6. Então, aqui, nessa primeira figura, na figura 2, no caso, a gente vai fazer a inserção da chave 2. Então, é sempre bom também lembrar, né, ressaltando que a gente tem que seguir aquela regra de ver quem é menor vai para a esquerda, quem é maior vai para a direita. Então, como a gente vai fazer a inserção da chave 2, a gente tem que ver aqui, né, por exemplo, a primeira chave aqui é o 7. Então, 2, a gente tem que ver se 2 é maior ou menor que 7. Então, como 2 é menor que 7, eu vou ter que procurar, né, inserir essa chave na página aqui que está à esquerda do 7, né? Então, aí foi feita a inserção aqui do número 2, né, da chave 2, à esquerda do número 7, né? Então, toda chave que vai ser inserida, ela vai sempre seguir essa lógica de ser menor, menor que o da direita e maior que o da esquerda, tá? Então, a gente tem aqui a inserção da nossa primeira chave. Aqui a figura 3, que é a inserção da chave 14, né? Então, nesse caso aqui, para a gente fazer a inserção, então, a gente observa que já foi feito aqui, no caso, digamos que uma quebra, né, nas páginas, a gente já dividiu, já fez a divisão, né, dessas páginas, porque como essa árvore é de ordem 5, quando ela já tem 5 elementos ou 5 chaves em uma mesma página, para eu fazer a inserção de um novo elemento, ela vai estourar. Então, eu vou ter que quebrar essa página, usar esse termo, né? E subir o elemento de nível, o elemento sempre intermediário. Então, se a gente analisar aqui a imagem anterior, por exemplo, aqui a gente tem o 10 e o 13, que são elementos intermediários. Então, a gente optou por, né, utilizar aqui o 13 como raiz, né, dessa árvore no momento. E então a gente fez a quebra aqui da página, porque a gente vai ter que fazer a inserção da chave 14. E aí a gente inseriu, né, com essa quebra a gente colocou, né, o 10 aqui, a chave 10, que estava junto com a chave 13, né, que agora que é a raiz, ela veio para a esquerda da chave 13 e a chave 17, chave 20, no caso que estava aqui com a raiz, veio para a direita. Aí daí a gente vai 14, ver que se 14 é maior ou menor, que no caso aqui vai ser uma subárvore, né? Então, e aí vem para a esquerda do 17, tá? E aí, finalizando a nossa inserção, a gente vai fazer a inserção aqui da chave número 6, né, que a gente já fez aquele processo lá porque aqui a página, digamos, a página estourou e a gente teve que fazer novamente aquele processo de quebra e subir uma chave de nível, a chave intermediária de nível, para que a gente pudesse, né, concluir aqui a inserção das nossas chaves. Então, aqui está feita a inserção das nossas chaves,
né? 3 chaves que a gente escolheu inserir na nossa árvore. E em relação à paginação da árvore B, né? Porque como pode ser uma quantidade de dados utilizados muito grande, né? Pode não cabe na memória de uma só vez. Por isso a paginação, ou seja, vai se quebrando e aí em cada página vai colocando a quantidade de dados necessários e que são suportáveis por aquele, digamos, espaço. Só para resumir aqui a nossa atividade, as árvores B, né, como já foi dito, são tipos de árvores balanceadas, elas correspondem, né, nesse sentido, a uma generalização das árvores binárias de busca, né, balanceadas, para o caso em que cada vértice pode ter mais de um filho, ou seja, nesse caso, a árvore B, os vértices vão poder ter mais de um filho, como na nossa árvore aqui, né, que a gente tem ela é de ordem 5, então cada vértice ou cada página aqui pode ter até 5 filhos. Elas são bastante utilizadas para a aplicação de bancos de dados e sistemas de arquivo, e a ideia geral é que cada vértice da árvore corresponde a uma página que pode guardar vários registros, né? E lembrando mais uma vez que essas páginas estão sempre no mesmo nível, né? A gente vai encontrar elas sempre niveladas. E são árvores desenvolvidas para otimizar o acesso e armazenamento secundário, né? E a quantidade de dados utilizados